Rox e todos os personagens mais fortes da época atacam Imu diretamente. Porém, se existe alguém que poderia sobreviver a tamanho poder, é a criatura que se considera o deus desse mundo. Infelizmente, contra o governante supremo, nem mesmo o pirata mais forte é imune às suas habilidades, e talvez hoje tenhamos descoberto as condições especiais para que o Dome Reverse fosse ativado, já que o demônio mais poderoso foi invocado. Bom, sem mais delongas, logo no início do capítulo 1163, nós vemos Imu possuindo o Ancião Saturn de uma perspectiva que faz todos os pelos ficarem arrepiados. Como se fosse um literal pesadelo surgido do meio do nada, o rei do mundo encara todos os humanos como se não fossem nada mais do que insetos e levanta suas patas, começando a atacar todas as pessoas na sua frente, independente de serem piratas ou marinheiros. Só a aparição de Imu por aqui já vale a menção de que esse arco animado vai ser um dos melhores de todos os tempos. Eu só espero que eles não tirem a aura sombria desse momento. Agradecido desde já a Toei e agradecido a todos vocês que já chegaram aqui e já deixaram like. Enquanto o caos na ilha aumenta a cada instante, ambos os lados começam a retroceder, buscando por uma rota de fuga. Roger, ao ver que as coisas estão escalonando, pede para que o Gaban ajude as pessoas necessitadas por ali e parte para o meio da ilha, enquanto o próprio Devorador de Montanhas pede para que seu capitão tenha cuidado. De um outro lado, Garp, por sua vez, perde a linha e começa a sacudir os marinheiros, perguntando o que diabo é essa criatura que acabou de surgir. Bom, pessoal, assim, até umas semanas atrás, o Garp foi tido pela comunidade como um grande traidor. O cara que não queria saber de nada além de correr atrás do Roger para fazer briguinha de espada. E por um lado, ele realmente só quer isso. Porém, desde o capítulo passado, nós vimos que o vice-almirante manteve sua honra ao abandonar a tal justiça falsa que por anos ele defendeu. E aqui ele vira para a grande criatura monstruosa e diz que essa é a primeira vez que vê um ancião. Mas é exatamente como ele imaginava esses bastardos. Mostrando que ele não tem o mínimo de respeito por nenhum nobre. Eu sinceramente gostei muito como o Oda levou o Garp até aqui. Ele é um monk, um completo alienado, a não ser pelas suas vontades. Ele representa muito bem o Luffy nesse aspecto, contudo, quando as coisas precisam da sua atenção e seriedade, ele não mede suas ações e não respeita ninguém. Assim como esse cara aqui que tá no centro da ilha, Rox Zebek, também não. Porque o cara grita pra Imu chamando de Rei dos Ratos e perguntando se o governante tinha ido até lá para matá-lo. Imu parece ignorar o insulto e se refere ao Rox como Dave Jones. Não sei se a aparência do Zebek é igual ao do seu ancestral ou se apenas Imu começou a ficar doido depois de séculos de tirania, mas né? O próprio Rox disse que não tem nada a ver e que nunca conheceu o David Jones, porém ele vai manter aquela promessa. Diante disso, Imu responde que é por isso que ele tem que eliminar o Rox das páginas da história. Bom, seja lá qual tenha sido a promessa que David Jones tenha feito há 800 anos atrás, não é algo que deixe Imu confortável. Pensando por esse lado, nós podemos teorizar que se Rox passou todos esses anos montando uma tripulação indo atrás do apoio dos gigantes, só pode significar uma coisa. Jones queria o trono do mundo e possivelmente traiu Imu. Talvez até em um primeiro momento ele tenha feito a rataria de trair o Joy Boy, afinal ele também era um Di, mas depois tentou levar a melhor pra cima de Imu e dos Tenryubitos. Então, incapaz de realizar o seu sonho, ele prometeu que no futuro a sua vontade seria herdada por um dos seus descendentes. Assim, eu gosto muito dessa ideia que a gente acabou de desenvolver aqui, embora eu ache que o Oda vai elevar o nível para algo nunca visto antes e vai fazer a nossa cabeça, ó, explodir, assim como sua cabeça também vai explodir se você se inscrever no canal. Bom, depois de dizer que iria apagar o Rox, Imu parte pra cima dizendo que seu mundo ainda não está completo. Zebek por sua vez desvia e corta uma das patas da aranha demônio, respondendo que esse mundo não é dele. Enquanto isso, os marinheiros começam a ficar sem entender o que fazer, pois um pirata estava lutando contra o ancião. Então eles perguntam ao contra-almirante se deveriam ajudá-lo. Claro que o pateta disse não, mas nesse momento o Garp chega dizendo que é claro que eles deveriam ajudar. Por um segundo eu achei que o Garpzinho ia pegar o Rockzão por trás de surpresa e as coisas iam ficar mais complicadas ainda. Porém, só pelo sorrisinho que ele fez e a expressão que o Oda desenhou, já deu pra entender. É tão absurdo que até os marinheiros compreenderam que ele não estava falando de ajudar o Saturn. Inclusive, eu não duvido nem por um segundo que o que estava passando pela cabeça dele naquele instante era saber se ele era forte o suficiente para lidar com o monstro. Indo agora para o centro da ilha, vários piratas começaram a roubar os tesouros e levar até o Capitão John, que resolveu trair os piratas Rox e aparentemente fugir com tudo sozinho. Nesse momento também, nós vemos o Dragon correndo em direção ao navio da marinha porque ele pretendia deixar o Baby Shanks ao cuidado deles.
Porém, do nada, ele para com uma força poderosa o puxando para trás. Dito isso, ele começa a voar junto de todos os tesouros ao redor da ilha. O responsável por isso ainda era o Capitão John, que estava usando a sua técnica chamada Big Eater. Como a gente tinha teorizado na análise do vídeo passado, John era possuidor da Diki Diki no Mi, a fruta do magnetismo que hoje pertence ao Eusas Captain Mid, ou melhor, pertencia, eu não sei se o Kid sobreviveu ou Shanks. De qualquer forma, o Capitão John continua criando campos magnéticos atraindo os baús e acaba não percebendo que ele estava na mira de um dos seus nakamas. Ganzui, ao perceber o que o John estava planejando, começa a preparar a sua técnica chamada Sky Snake Red Cannon. Ele atira uma meleca, uma katana toda no John e o explode junto com boa parte da ilha. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa Aqua no Mi aí é a Bombo no Mi, a fruta da bomba que pertence ao Mr. Five. Só pra vocês sentirem, o nível de explosão era tão diferente, o que realmente faz sentido. Afinal, um é da Baroque Works e outro é um Pirata Rocks. Seguindo, depois de derrotado, os poderes do magnetismo são cancelados, o que faz o Dragon cair de cabeça no chão. Shiki aparece logo em seguida para tirar satisfação com Ganzui por ter atacado John, mas rapidamente muda seu foco ao descobrir que os baús do tesouro valiam no mínimo 1 bilhão e que o próprio John não pretendia dividir com ninguém. Cara, olhando isso tudo, se tem uma coisa que eu gostaria de ter visto mais, além da confirmação dos poderes do Pirata Rocks que a gente já teve, é o Shiki fazendo mais coisas. O cara é um dos imperadores originais, capaz de juntar uma frota tão grande que ameaçou o próprio Roger anos depois. O Oda meio que poderia ter colocado ele para ter um papel importante, como o que nós vamos ver no final do capítulo. De qualquer maneira, seguimos vendo o Garp correndo em direção ao Saturn, mas vários marinheiros pedem para ele não ir, pois o ancião é a maior autoridade do mundo. Pela maneira que o avô do Luffy estava correndo e respondendo, me lembrou o próprio Luffy. Eu consigo muito bem ver o Chapéu de Palha assumindo esse papel nessa situação. À medida que o Garp se aproximava, podemos ver agora o Newgate e o Kaido que, em sua forma de dragão, queriam entrar no meio do cacete. Porém, lá de trás, Big Mom aparece gritando querendo se vingar por ter recebido uma marretada na cabeça. Só que nesse momento, pessoal, parece que o Oda parou, respirou, tomou um gole d'água e começou a desenhar. Porque na cena seguinte, nós vemos os 6 personagens mais importantes daquela era preparando para atacar. E na página dupla seguinte, nós vemos o verdadeiro Big Peace. Depois de carregar, os 6 lançam seus ataques nomeados mais poderosos contra Imo-sama. Garp mete um Galaxy Impact. Roger usa o Kamusari. Rocks ataca com Pandemônio. Newgate usa o seu Hakua, que inclusive é a sua fruta do terremoto imbuída com o Haki do Conquistador. Big Mom lança um Ikoku e Kaido usa o seu Bolo Breath, que ele chama apenas de dragão por falta de criatividade no momento. Semana passada, pessoal, eu falei da possibilidade de todo mundo aí se unir contra Imu e eu recebi vários xingamentos e palavras maldosas, dizendo coisas, por exemplo, de que o Garp jamais ajudaria o Roger e o Rocks, e assim, bem... A galera se esqueceu a verdadeira personalidade desse maníaco, que é o avô do Luffy. Tudo é capaz vindo do Garp. E sinceramente, o cara se redimiu demais. Meteu um Galaxy Impact no Imu com 0 arrependimento. Só que infelizmente, mesmo com a união desses 6 monstros, não foi o suficiente. Imu recebe o ataque e, como se não fosse nada, começa a se regenerar e emana um poderoso Haki do Rei que faz com que todos os Randoms da ilha desmaiassem. Aqui já deu pra entender que ele não pretendia deixar ninguém escapar. Assim, agora ao mesmo tempo, do outro lado da ilha, vemos os piratas Rogers fugindo com o Rayleigh na frente, segurando a Shaki. O Rei das Trevas diz pra aproveitar que os tesouros estão espalhados e fala pro bando pegar, afinal, eles são piratas na essência. Isso que eu chamo de Gold. O mundo literalmente acabando e o cara lá com a novinha no meio dos braços e roubando um monte de tesouro. E falando em tesouro, finalmente descobrimos como que o Shanks foi parar dentro de um baú. Porque nos é mostrado o Dragon caído no chão, ferido, com o pensamento de que precisava proteger o bebê. Porém, quando ele se dá conta, o Shanks sumiu e agora ele tá agarrado em um pedaço de madeira. Lá ele total pra você, Dragon. Porém, a criança estava bem viva e ficou engateando por aí até que encontrou um baú e viu um monte de coisa brilhando. Então, ele só foi até lá e entrou. Juntando isso com o fato de que os piratas Roger estavam por ali juntando todos os tesouros, bem, 1 mais 1 igual a 2, tcharam! Na hora que o Shanks entrou ali, o pessoal deve ter fechado o baú por trás e não perceberam que havia um bebê ali dentro. Só depois que todos fugiram e que foram conferir a pilhagem é que tiveram uma bela de uma surpresinha. E que surpresa, hein? Mais rápido do que descobrir uma gravidez.
Agora que esse mistério foi solucionado, nós voltamos agora para o palco principal, onde Mu está curando tranquilamente e começa a falar que viu alguém correndo na floresta. Ao mesmo tempo, Kaido e Big Mom estão discutindo sobre a Wowo no Mi modelo Serial e Garp e Roger estão medindo qual foi o maior ataque. Rox obviamente não tá nem aí para essas conversas paralelas porque ele entendeu o que o Rei do Mundo quis dizer. Dito isso, Imu complementa falando que viu um novo Dave, uma mulher e uma criança desesperados tentando sobreviver e que tais vidas nunca deveriam estar livres. Isso mexeu profundamente com Zebek, que rapidamente atacou Imu de novo de maneira descuidada, o que o fez ser perfurado na hora. Agora, embora isso não tenha nem feito cócegas nele, Imu tinha outro plano e começa a dizer que não vai fazer nada e que não vai caçar ninguém, que seria o próprio Rox o responsável por aniquilar o seu clã. Ouvindo aquela ordem, Zebek não entende nada, mas infelizmente para ele, Imu inicia seu feitiço Domi Reverse. Enquanto isso, Garp, Roger, Newgate e Lilin ficam olhando para cima, observando o Rox se transformando em um demônio, e também vemos a Ares correndo com o Teach. Infelizmente, ninguém imaginava que a técnica de Imu funcionaria no pirata mais forte daquela época. Será que seu haki não foi forte o suficiente? Ou será que existe uma condição especial para a habilidade funcionar? Bem, depois de ler um pouco e pesquisar, eu me lembrei que no jogo Reverse, normalmente você invade o território inimigo para conquistar as peças, correto? Lá em Elbaf, quando Imu tomou o controle da Gonkou e usou as habilidades no Dory e Brog, só ele e os outros gigantes se transformaram em marionetes demoníacas. Ninguém do Chapéu de Palha, nem o Gaban, caíram no feitiço. Agora, aqui em God Valley, se lembrarmos bem, quando Garland estava correndo atrás do Rox, apenas pessoas do clã Dave tinham sido possuídas, vulgo o pai e a avó do Zebek. Agora vamos juntar todas essas informações e eu vou propor para vocês o seguinte: e se pro Domi Reverse funcionar, o alvo em questão precisa estar em seu território, na sua casa, os gigantes em Elbaf e os Dave em God Valley. Isso explicaria o motivo pelo qual dessas pessoas terem sido os alvos e ninguém mais ter sido afetado. Se isso se concretizar, Rox indo para God Valley representa uma armadilha muito bem pensada por parte do Imu e do governo, elevando eles a um nível absurdo de estratégia. Fora a questão do governante ter conseguido tancar o ataque combinado mais forte mostrado até agora na obra. Eu não duvido que esse ataque em si tinha força suficiente para obliterar um país, e isso nem arranhou o governante supremo. Então eu te pergunto, como é que o Luffy vai conseguir fazer alguma coisa? Porque na minha opinião, não vai sobrar nada pro Betinha do Luffy. Ele vai precisar treinar e dominar seu Gear 5 de uma maneira absurda, e é por isso que eu não excluo a possibilidade de um novo time skip. De qualquer forma, deixem nos comentários o que vocês acham que vai rolar com o Chapéu de Palha depois de Elbaf para ele ter uma chance. Semana que vem não tem pausa e possivelmente veremos a tão esperada cena do Rox e Roger vs Zebek demoníaco, que agora sim parece estar explicado. Talvez até eles tenham sido os responsáveis por salvar o Barba Negra, e isso com certeza daria uma outra camada de complexidade no mundo de One Piece. Mas sinceramente, em termos de complexidade, eu não duvido nada do Oda Sensei.